Olá, pessoal do canal do professor Fábio Inácio. Estou aqui, para gravar a Lei 352 do Plano de Carreira do Magistério dos Funcionários de Osasco, do Magistério de Osasco. A VUNESP fez é, demorou para retificar o edital, e semana passada retificou o edital e colocou essa lei, porque tinha colocado a antiga, desatualizada, né? Então, nós vamos falar um pouquinho aqui, vou tentar ver o quanto eu consigo falar dessa lei, né? Porque ficou muito em cima, realmente, ali a Vunesp deu uma comida de bola, né? Acontece nas melhores famílias, e aconteceu na família Vunesp, né, Vunesp? Ela demorou para avisar, enfim, certo? Então, vamos lá. Lei Complementar de 4 de abril, né? 352, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração do magistério de Osasco. Então, eu vou tentar aqui fazer para vocês um pouco da lei, né? Os objetivos dessa lei: fica instituído o plano de carreira e remuneração do magistério baseado na LDB, tá? Então, claro, toda lei que eu falo, a gente não decora a lei, a gente aprende, tá? Então, sim, que sempre que você for responder alguma questão, pensar que ela é baseada, né, ali, né, a LDB, princípios da Constituição. Então, parágrafo único. As normas estabelecidas no Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Osasco aplicam-se subsidiariamente ao quadro pessoal do Magistério Público de Osasco, salvo nos aspectos que forem específicos da educação. Então, o que, que acontece? Muitas vezes tem aspectos que são peculiares à carreira do magistério, obviamente, esses aí não dá para se adequar no estatuto. Plano de carreira de que trata essa lei tem por objetivo estruturar o quadro pessoal do magistério de Osasco, estabelecendo normas de enquadramento. O que, que é o enquadramento? A pessoa, antes dessa lei, existia, né, obviamente, uma lei. E aí as pessoas precisam ser enquadradas ali nessa lei, né? Tabela de vencimentos, né? E construídas de forma a incentivar a formação. Sempre os planos de carreira estão pensando na formação, na melhoria, né, do salarial do funcionário, para que ele possa ter um estímulo, pelo menos essa é a ideia, né? O aperfeiçoamento, a atualização e a especialização do seu pessoal para propiciar a melhoria do desempenho de suas funções ao formular e executar ações estabelecidas pelas políticas nacionais e pelos planos educacionais do município. Artigo 3, o regime dos servidores nessa lei é instituído é o estatutário, tá? Vou aumentar aqui um pouquinho a letra, né? Mesmo que eu tenha que mexer. E para os efeitos dessa lei complementar, deixa eu ver se eu consigo aqui. Não, acho que ficou muito pequeno, né? Ó, para os efeitos, sem ficar mexendo muito, né? Efeitos dessa lei, são servidores do quadro pessoal do Magistério Público de Osasco aqueles que legalmente estiverem investidos em cargo público de provimento. É que aí eu vou ficar dançando aqui, vocês vão ficar tontos de tanto, né? De provimento de cargo efetivo, ok? Tá? Então, precisa ser efetivo, né? Em exercício em função gratificada ou não. O que, que é a função gratificada? Função gratificada é o FG. Então, dentro de uma secretaria, você tem lá cargos, né, de chefia e tal, que podem ser funções gratificadas e que são ali para os funcionários estatutários, né? Funcionários estatutários não, funcionários efetivos, certo? Criado por lei e remunerado pelos cofres públicos para exercer atividade docência e suporte pedagógico nas escolas de ensino infantil, de educação infantil e ensino fundamental. O disposto nessa lei não se aplica aos contratados por tempo determinado, de acordo com o inciso 9 do artigo 37. Por que, que faz contratação de pessoas por tempo determinado? Existem aquelas licenças, licença gestante, licença saúde, que não abriu vaga. Não é um cargo vago, não é um cargo que você pode chamar do concurso, né? Porque ele não está vago, ele está apenas temporariamente afastado, certo? Ah, mas pode vir alguém do concurso.
e assumir uma carga e depois pegar essas como suplementar? Sim, até pode, né? Dependendo da necessidade do município, pode. Agora, a pessoa ela vem para uma vaga que está liberada, né? Ou por exoneração, ou por falecimento, ou por demissão, ou aposentadoria. Nesse caso, pode chamar ali do concurso, tá? Princípios e diretrizes sempre cai, e é o que baliza a lei, né? Então, o quadro de pessoal do magistério rege-se pelos seguintes princípios, diretrizes e valores de acordo com a Constituição da República Federativa e de acordo com a lei, a LDB. Tá vendo? Aquilo que eu falei para vocês. De acordo com a Constituição e com a LDB. Então, se você percebeu alguma questão diferente, que não está ali de acordo com os princípios, com as diretrizes, não é para você marcar ali, né? Olha aqui, e dá para aumentar um pouco, né? Sem a gente ficar dançando com a tela. Igualdade de condições para acesso e permanência, né? Aí você vai falar, Fábio, por que você não fez lá no PowerPoint e tal? Não dá tempo, senão não dá para gravar, tem que, a prova está aí, né? Igualdade de condições para acesso e permanência, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Isso é outro macete importante, gente. Quando a gente lê uma lei, né, tem que entender a linguagem da nossa legislação. Por que a nossa lei da educação é assim? Sempre, né, tá aparecendo lá palavras amplas, diversidade, pluralidade, respeito aos direitos humanos, liberdade, né? Então, eu lembro até de uma questão que caiu que falava assim, singularidade de ideias e concepções pedagógicas, né? Caiu na Vunesp lá no outro concurso. Então, não é singularidade, é pluralidade, respeito à liberdade, apreço à tolerância, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, né? Nosso sistema permite o sistema público e o privado, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, né? Privados não, né? Valorização do profissional da educação escolar, gestão democrática do ensino público. E muitas vezes as bancas colocam gestão democrática do ensino público e privado. E aí você vai lá e marca. Está falando de gestão pública, gestão democrática no ensino privado? Não. Então, não tem isso, não tem na Constituição, não tem na Lei 352, não tem, é público, tá? Ah, mas o privado então não pode fazer gestão democrática? Não, ele pode, mas também pode não fazer, entendeu? Na forma desta lei, agora o público não. E da legislação do sistema de ensino, o público tem que fazer. Garantia de padrão de boa qualidade social, certo? Também está aqui. Inciso 10, valorização da experiência extraescolar. Tudo aquilo que o aluno traz, né? Traz lá aquela experiência de vida dele, tem que ser valorizado. Aí eu falo muito, a escola não é uma ilha isolada, né? Ela é, né, dentro de um contexto, dentro de uma realidade, dentro de um bairro, dentro de uma cidade, onde tem aspectos culturais, aspectos sociais, econômicos, tudo isso tem que ser considerado. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, olha aí, reforçando aquilo que eu estou falando, e igualdade de tratamento, vedado qualquer forma de discriminação, certo? Não pode discriminação de qualquer maneira. O Poder Executivo, artigo 5 de Osasco, promoverá permanente valorização dos profissionais, assegurando-lhes, né? Então, o que vai assegurar aí nos termos dessa lei, tá? Só para ir lá até o final, né? Olha só, nos termos dessa lei, o que vai assegurar? Igualdade no tratamento sem qualquer discriminação, certo? Para os profissionais do magistério, ingresso exclusivamente por concurso de provas e títulos. Tá? Então, para estar no magistério, tem que ser ingresso exclusivo por concurso de provas e títulos. Professor, mas e o comissionado? Não, o comissionado ele não pode ir para o magistério, tá? O secretário, por exemplo, de educação pode ser um cargo comissionado de livre provimento de exoneração? Sim. Diretor de departamento? Sim. Tá?
Agora, o diretor de escola em Osasco, não, esse tem que ser professor concursado, tá? Professor concursado. Então, ingresso exclusivamente por concurso público, aperfeiçoamento profissional continuado, remuneração definida de acordo com a complexidade e responsabilidade das tarefas, atendimento ao princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos, ressalvado o artigo 37 da Constituição, inciso 15. Então, assim, muita gente fala assim, irredutibilidade de vencimento. Eu tinha lá uma jornada, reduzi a minha jornada, e meu salário reduziu. Não, professor é horista, né? Ganha por hora aula. Então, se você reduz sua jornada, você reduz, obviamente, o valor que você vai receber. Mas não quer dizer que seu salário diminuiu, porque o seu salário é por hora aula. O que não pode reduzir é a hora aula. Se eu dou mais aulas, eu ganho mais. Se eu dou menos aulas, eu ganho menos. Tá? E aí o artigo 37 da Constituição é uma hipótese muito rara de acontecer. Né? Mas a gente está aí, né? Inciso 15 da Constituição Federal e tal. Eu vou só aqui colocar aqui para vocês. Deixa eu só localizar aqui, né? Para fazer a leitura aqui para vocês. Inciso 15, né? Então, ó, os vencimentos dos servidores públicos e militares são irredutíveis, né? E observará o que sugere o artigo inciso 15. Tá? Então, sempre observando esse artigo. Professor, isso pode cair na prova, detalhe desse inciso aí? Por que não? Né? Então, vamos ficar tranquilo. Né? São hipóteses assim, muito terríveis. Né? Existem muitas coisas antes para acontecer, dispensa de comissionados, enfim, antes de tomar uma medida drástica aí, né? Com qualquer tipo de afetar os funcionários públicos. Mas a irredutibilidade é um princípio constitucional, então foca na irredutibilidade de vencimentos. Desenvolvimento funcional baseado na titulação, habilitação, na aferição de conhecimentos, na avaliação de desempenho de tempo efetivo, nos termos dessa lei, tá? Então, deixa eu só reduzir aqui de novo, né? Para você ver esse trecho aqui. Tá? Em função, né? Vou reduzir aqui. Em funções do magistério nos termos dessa lei, tá? Não eu vou ficar dançando a tela aqui para você. Período reservado a estudos, planejamento, na carga horária de trabalho. Então, claro que é uma conquista do professorado isso, né? Então, quando tem o HTPI, o HTPL, né, que é o horário de trabalho livre, o HTPI, horário de trabalho individual, que a gente vai ver aqui também, se der tempo, no estatuto aqui, na Lei 352, perdão, tá prevendo lá, né, esse horário, o HTPI, que tem que ser cumprido na escola, o HTPL em local de livre escolha, tá, do professor. É um horário ali para o professor trabalhar atividades, atender pais, enfim, né? O HTPI, nesse caso. O HTPL, ele pode corrigir provas e tal. Preparar atividades, participação no processo de planejamento das atividades educacionais, construção do conhecimento, transformação entre o homem e a sociedade, participação em reuniões, grupos de trabalho, comissões ou conselhos vinculados à administração pública, condições adequadas de trabalho, inclusive de maior permanência no ambiente escolar, participação em associações de classe, cooperativas, sindicatos relacionados à sua área de atuação, integração das diversas áreas do conhecimento, com as características próprias de cada modalidade de ensino, né? Então, o EJA, da educação infantil, do ensino fundamental, cada um tem as suas características. E preparação para educando para exercício consciente da cidadania e para o trabalho, proporcionando o saber organizado, reconhecendo como agente do processo de construção do conhecimento e transformação
da sociedade, né? Então, é importante aí essa questão. Para os efeitos dessa lei, olha só, hein? São adotadas as seguintes definições. E aqui tem algumas definições importantes. Então, vamos lá. O que é um servidor público? Pessoa ocupante de cargo, emprego ou função pública, independente da natureza do seu vínculo com a administração institucional ou contratual. Ah, então o cara que faz seletivo ele é servidor público? Sim. Ah, o cara que é comissionado é servidor público? Sim. Ah, o cara que faz o concurso público é servidor público? Sim, né? Independente da natureza do seu vínculo com a administração institucional ou contratual, tá? Enquanto você está numa atividade, num serviço público. O cargo público, conjunto de atribuições e responsabilidades representado pelo lugar, instituído nos quadros do funcionalismo, criado por lei com denominação própria e atribuições. Então, tem lá as atribuições do professor, as atribuições do inspetor, as atribuições de todos os cargos, né? Enfim, do engenheiro, do arquiteto, do médico. Todo mundo que trabalha na prefeitura está lá escrito o que você tem que fazer, quais são as suas atribuições, etc. Carreira do magistério. Desenvolvimento funcional dos profissionais decorrentes da obtenção de nova habilitação ou titulação resultante de suas avaliações de desempenho. Então, o que, que acontece? Para que, que tem um plano de carreira? Para você, né, estimular você a se qualificar. Então, se você faz uma pós-graduação, você pode ali pleitear, né, obviamente, uma evolução. E, lógico, para você evoluir, você tem que ter o quê? Cumprir do estágio probatório. De quanto? 3 anos. Ah, eu posso evoluir durante o estágio probatório? Não, porque você não é estável ainda, tá? Você evolui após você ser aprovado no estágio probatório, que dura 3 anos. Ah, passei no estágio probatório, ok. Aí eu apresento meu título de posse. Opa, né? Posso ali evoluir, certo? Eu vou ser avaliado, né? Você vai ser avaliado. Se você tiver lá 80 pontos, no mínimo, tal, nas suas avaliações, nós vamos falar disso mais para frente, ok. Você também pode progredir. Ah, eu faço os cursos da prefeitura, aquela, né? Ali os cursos de aperfeiçoamento e tal, isso conta também. O tempo também conta. Então, nós vamos falar da evolução. Interstício, lapso de tempo estabelecido como mínimo para que o servidor se habilite para a progressão dentro da carreira. Então, eu posso evoluir todo ano? Não é bem assim. Tá? Tem que ter um lapso de tempo ali, definido por lei, né? Porque evolui um pouco da galera, depois evolui outro, né? Se evoluísse todo mundo ao mesmo tempo, poderia gerar ali uma demanda financeira, que aí poderia gerar algum tipo de problema para a prefeitura. Esse interstício é previsto também porque para estimular, né? Se eu evoluísse todo ano, aí, né, acabava o plano, já estava no topo da carreira, né, com, sei lá, 10 anos de prefeitura, já estou no topo. Não precisa. Então, é uma forma de estimular, né? Então, para você também chegar no final da carreira ali com uma remuneração melhor, né? Não dá para dizer que o professor ganha bem. Estou até pensando em desafiar o Popó. Será que rola lá um? Ah, Popó, eu ia pedir uns 5 meses para ele. Popó, me dá uns 5 meses para treinar aí, que eu, né, parei de correr e tal, estou um pouquinho fora do peso, mas eu ia correr bastante ali, né? Quem sabe eu consiga mais de 35 segundos. Nossa, dá um, é o mesmo dinheiro que deu para o Bambam, né? É que eu não sou famoso. Bom, vamos lá. Então compartilhe o vídeo aí para ver se eu fico famoso. Grau é o desdobramento da referência destinado à evolução funcional, indicado pela letra A e N, né? Então você começa lá, tal, né? Pelo que eu percebi, em Osasco você começa pelo N, né? E aí você vai evoluindo e quanto mais você caminha na tabela ali, vai melhorando o seu salário. Referência é o indicativo da posição do servidor na escala de vencimento, representado por algarismos arábicos, né? 1, 2, 3, 4, com a sua referência lá na tabela. Funções do magistério, atividades exercidas por professores especialistas em educação, desempenho de atividades educativas e projetos, quando exercido em estabelecimento de educação básica, seus diversos níveis e modalidades, incluindo além do exercício da docência, as de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Então, diretor, né, coordenador, assessor pedagógico, assessoria pedagógica,
São todos ali ligados a magistério. Classe livre, né? Aqui tem uma diferença importante. O que é uma classe livre? Turmas de alunos da educação infantil, do ensino fundamental, jovens e adultos, da educação especial, cujo titular afastou-se por exoneração, aposentadoria e falecimento. Então, vamos supor que eu tenho lá em Osasco uma classe. Eu me exonerei. Eu pedi exoneração, agora eu corrigi. Né? Eu pedi exoneração. E aí, essa classe, que era minha, era polivalente, PEB1 e tal, ela ficou livre. Posso chamar alguém do concurso? Posso, porque o Fábio pediu exoneração, que ele passou em outro, tal, foi para outro concurso, beleza. Né? A pessoa aposentou, classe livre, opa, né? Faleceu, infelizmente, também classe livre. Aula livre, período de tempo reservado, aula de conteúdo, cujo titular se afastou por exoneração, aposentadoria ou falecimento. PEB2, né, de história, tal, lá, foi lá, aposentou, opa, as aulas deles ficaram livres, certo? Classe vaga, olha a diferença. Turmas de alunos da educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos, ou da educação especial, cujo titular afastou-se temporariamente por falta, licença ou férias. Então, aquele titular da sala, não é que ele não vai voltar, ele está afastado temporariamente. Por quê? Pegou uma a professora ficou grávida, pegou uma licença gestante. Tá. Essa classe não está livre, ela está vaga. Olha a diferença. Por quê? O livre, você pode chamar alguém para aquela classe, porque não tem. Né? A pessoa saiu. Essa aqui, ela precisa ser substituída e ela pode ser substituída ou com carga suplementar, ou com alguém do processo seletivo. Né? Pode ser até alguém do concurso, pode, desde que essa pessoa ela vá para uma classe livre e ela tenha tempo ali para suplementar alguma coisa, tá? Só pensando nisso. Isso é o ideal. Professor, mas acontece ali, às vezes acontece por um arranjo, mas sempre você tem que pensar que para chamar do concurso eu preciso ter essa vaga. Né? As vagas, existe um número lá na tabela, né? Do número de professores do município. Eu não posso ultrapassar esse número, certo? O cargo é criado por lei, com número definido, né? Aí, se a prefeitura quer aumentar o número de vagas de professor, ela tem que mandar um projeto de lei para a Câmara, né? Lá quantas vagas ela quer, se está dentro dos limites orçamentários do município, da lei de responsabilidade fiscal, qual é o impacto, né, os próximos 3 anos. Então, a prefeitura tem que fazer uma série de demonstrações financeiras de que ela vai ter recursos para bancar esse aumento de vagas, né? E a necessidade também, tá? Você não pode sair criando vaga torta e à direita. Tem que provar que precisa daquelas vagas. O município precisa. Aumentou a demanda, a população cresceu, enfim. Você tem que justificar. Não é uma coisa assim, sai criando de qualquer jeito. Né? Aula vaga também, período reservado, aula de conteúdo específico, cujo titular esteja afastado temporariamente por licença ou férias, ok? E progressão funcional é a passagem do servidor de sua referência para seguintes, dentro da faixa de vencimento do cargo que ocupa, pelo critério de titulação ou avaliação de desempenho e conhecimento. Né? Então, você pode evoluir, sim, desde que você seja um funcionário assíduo, falte, né? Não dê trabalho, não tenha suspensão, advertência, senão não evolui. Tá? Enquadramento é o processo de posicionamento dentro da nova estrutura de cargos, né? Se enquadrar ali todo o pessoal. Gratificação de função, já falei com vocês um pouco disso, que é o FG, né? Vantagem pecuniária de caráter transitório, a palavra transitório, criada para remunerar cargos em nível de direção, chefia e assessoramento, exercida por servidores ocupantes de cargo público e provimento efetivo da Prefeitura de Osasco. Então, para ser diretor, eu preciso ser professor efetivo do município, tá? Certo?
Cargo de provimento em comissão. É o cargo de confiança de livre nomeação e exoneração pelo chefe do Poder Executivo. Quem é? Prefeito, né? Chefe do Poder Executivo. E esse cargo ele é de confiança de livre nomeação e exoneração, ou seja, é o cargo de secretário, por exemplo, de educação. Ele é de livre nomeação e exoneração. Então, ele pode ser de fora. Pode ser que alguém fale lá, Fábio, você quer ser secretário de educação de Osasco? Eu vou falar, muito obrigado pelo convite, mas eu não quero, né? Mas é um cargo que poderia ser eu, poderia ser qualquer pessoa que, mesmo não sendo funcionário de Osasco, tá? Agora, né? Pode ser um professor? Claro. Pode ser um efetivo? Claro. Pode ser alguém de fora? Claro. Né? Porque é de livre nomeação e exoneração. O prefeito pode colocar e tirar a hora que ele quiser. Né? A gente chama cargo ad nutum. Eu posso nomear e exonerar a hora que eu quiser. E o efetivo, ele pode fazer isso? Não, obviamente que não. O efetivo tem o estágio probatório, ele pode, se ele não for aprovado no estágio probatório, certo? Ele é exonerado, tá? Cuidado com isso. Ele não é demitido. Demissão importa em sanção, né? A pessoa fez alguma coisinha ali que pisou na bola, não cumpriu lá o estatuto do funcionário, pode ser uma inassiduidade habitual, pode ser faltou lá muito, né, em sequência, enfim, pode ser outras coisas, né, crime. Aí ele é demitido, tá? Responde processo administrativo e tal. Agora, se ele não passar no estágio probatório, ele é exonerado, né? Não passou. Né? Ah, Fábio, é difícil? Sim, é difícil, né? A maioria das pessoas passa. Chefe do Poder Executivo a ser preenchido por servidor de carreira nos casos condições mínimas estabelecidas em lei, conforme o artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal. Educação básica, né? Consiste na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, lembrando que a educação é dividida em educação básica e em ensino superior, sendo que educação básica é educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Coisa básica para você saber, não pode errar nenhuma questão disso. Educação infantil dividida em creche, pré-escola, creche de 0 a 3 anos, pré-escola, 4 e 5. Ensino fundamental, né? Começa ali com 6 anos, certo? 6 a 14. Ensino médio, enfim, né? 6 a 14, mas a pessoa pode levar mais tempo, enfim. Certo? Ensino obrigatório, de 4 a 17. Certo? Não vai esquecer essas coisas, porque isso aí é demais, né? E às vezes a pessoa erra uma questão por pura bobeira, né? Então, eu sempre gosto de falar isso, eu sempre penso assim, a gente está falando aqui com pessoas que já fazem concurso, são baita experiência de concurso, de magistério, mas também a gente tem gente que está se formando agora, e muitas vezes na faculdade não ouviu falar disso, enfim, então a gente tem que sempre estar comentando essas questões. Vencimento, né? É a retribuição pecuniária básica fixada em lei, paga mensalmente ao funcionário, em virtude do seu exercício do cargo. Então, o que é o vencimento? O vencimento é como se fosse o teu salário base ali, né? É o básico, tá? E a remuneração? A remuneração é o valor do vencimento, é o vencimento, né, ou do salário acrescido de vantagens. Então, à medida que você vantagens pecuniárias lá, que você vai obtendo, você tem ali, né, um a mais e tal, aí aquilo compõe a sua remuneração ou o seu salário, tá? Quadro do pessoal do magistério de Osasco é constituído cargos de natureza efetiva ou função gratificada. Então, qual é o quadro aí de Osasco, né? Vamos ver. Você tem o professor de desenvolvimento infantil 1, o PDI 1, né? PDI 1. Você tem o 2, PDI 2, infantil 2. Você tem a educação básica 1, você tem a educação básica 2, você tem o adjunto 1 e você tem o adjunto 2 de educação básica. Isso aqui você tem que saber, né? Vocês têm que saber e tal.
A lotação, essa outra informação importante, do professor adjunto de Educação Básica 1 e adjunto de Educação Básica 2 será na Secretaria de Educação para atender as diversas necessidades do município. Então, o município vai ali, né, colocando as pessoas de acordo com a necessidade. Então, eles não têm uma lotação, uma escola, eles estão lá, né, lotados e tal. A quantidade de cargos de cada unidade será constituída. Vamos lá. Na educação infantil, pré-escola e ensino fundamental, para os cargos de professor de educação básica 1, pelo número de classes existentes na unidade e mais um cargo para conjunto de 5 classes. Então, isso é importante você saber. Né? Tem lá, educação infantil, ensino fundamental, a cada 5 classes, claro, pelo número de classes existentes, a cada 5 classes, mais, né, um cargo para essas 5. E na creche, né, os cargos de professor de infantil 1, desenvolvimento infantil 1 e 2, pelo agrupamento de alunos estabelecidos através de resolução do Conselho Municipal e mais um cargo a cada 3 classes, a fim de proceder às necessárias substituições, né? E aqui teve uma mudança, ó, no artigo 9. Isso aqui que está riscadinho é que era. Né? Então, antigamente, o cargo ele podia ser em comissão. Agora, olha só, artigo 9. A gestão das unidades será exercida por servidores do quadro pessoal do magistério. Então, são pessoas, professores efetivos, exclusivamente provimento efetivo, conforme anexo 5 dessa lei, a saber, diretor, vice-diretor, supervisor e coordenador. O servidor efetivo investido na função receberá vencimento de seu cargo de origem acrescido da gratificação correspondente à função, constante do anexo 4 dessa lei, que não incorporará a remuneração sob qualquer hipótese. Foi mudado recentemente, né? Redação da lei 416 de 2023. Eu fui diretor lá 10 anos. Quando eu me aposentar, não. Está escrito na lei. Parágrafo único, não é incorporado. Porque é uma função gratificada. Ela é de caráter provisório. Enquanto você exercer aquela função, você tem aquele up no salário. Né? Depois disso, não mais. Né? Capítulo 4, provimento dos cargos. Os cargos de natureza efetiva, constante do anexo 3 dessa lei, serão providos por nomeação, precedido de concurso de provas e títulos. Parágrafo 1. A lei das normas gerais, os concursos públicos serão regidos por instruções especiais que farão parte do edital. O edital é a regra do jogo. Né? A gente conhece o edital, isso facilita muito. Por quê? Entendendo, peraí, como é que é, o que pode, o que eu posso ganhar de mais ponto aqui. A aprovação em concurso público não gera direito à nomeação, mas essa, quando se der, fará-se em rigorosa ordem de classificação após o exame admissional de saúde. Então, o que acontece, gente? A prefeitura coloca lá X vagas. Né? Normalmente eles colocam até menos que tem. Aí eles não chamaram, colocaram lá 30 vagas, estou dando um exemplo, uma hipótese. Chegou no fim do concurso, né? Não chamaram. Aí o que acontece? Muitas pessoas entram na justiça. Nesse caso, gera direito. O entendimento jurídico é que gera. Se estava no edital 30 vagas e não chamou 30 vagas, por quê? A prefeitura sabia. Agora, se estava no edital 30 vagas, a prefeitura chamou 60. Mas eu passei em 61. Quero ser nomeado. Não, aí não tem direito. A prefeitura, ela chamou os cargos que estavam à disposição, certo? E aí, se o concurso vencer, enfim, a prefeitura não convocou, é assegurado às pessoas com deficiência, para as quais são realizadas um percentual de legislação, direito de inscrição em concurso público para provimento de cargos de Osasco, desde que as atribuições sejam compatíveis com as necessidades que são portadoras. Só voltando lá no nosso assunto, o que acontece? Mas aí a prefeitura também não pode, se está gerando vaga ali, né? O concurso está vigente e tal, ela não pode ficar só usando seletivo, isso aí também tem essas coisas. Né?
chamar. E, tá abrindo vaga e a prefeitura, né? Então, mas assim, a prefeitura é difícil ganhar quando a prefeitura cumpre o que está no edital, certo? Mas tem situações que a prefeitura também dá umas, né? Não estou falando de Osasco, porque a gente vê casos aí que a prefeitura dá umas enroladas aí com seletivos, então tem que ficar atento. Ao servidor do quadro pessoal do Magistério Público de Osasco, nomeado nos termos do parágrafo anterior, não será concedido qualquer direito, vantagem ou benefício em razão da necessidade da época da nomeação, falando das pessoas, né, com deficiência. Artigo 11. As funções constantes do anexo 4 serão designadas exclusivamente a servidores efetivos do quadro por meio da portaria do chefe. Estamos falando, né, aí, dos cargos lá, diretor, né, que nós vimos aqui. Para provimento dos cargos efetivos em comissão, será rigorosamente observados os requisitos dos anexos 3 e 4. Aqui nós estamos falando de cargos em comissão, tá? Tem os cargos efetivos e tem os cargos em comissão, né? Os cargos em comissão já expliquei para vocês. Nenhum servidor de provimento efetivo ou comissão poderá desempenhar atribuições que não sejam próprias de seu cargo, ficando expressamente evitado qualquer tipo de desvio de função. Aí eu passo lá para professor, né, em Osasco, e vou trabalhar lá no jurídico como professor. Não, né? Obviamente que não. Porque eu falo, conhece lei e tal, então ele vai trabalhar lá no jurídico. Não, ele é professor. Agora, vou dar um exemplo, né? Se você é convidado, você é professor de ciências, estou na prefeitura, está lá, você tem pós em meio ambiente, mestrado em meio ambiente, um cara conhecido, esperto, lá os caras falam, pô, esse cara aí podia ser do departamento de meio ambiente na Secretaria do Meio Ambiente. Aí ele é convidado para um cargo em comissão. Ele pode ir? Sim, aí ele pode. Isso não é desvio de função, porque ele está em cargo em comissão. Desvio de função é quando eu vou com o meu cargo de professor trabalhar em outro lugar, aí não pode, tá? Só para explicar isso. Né? Excetuam, sendo disposto no parágrafo 1, os casos de readaptação, previsto no Estatuto dos Funcionários. Readaptado não, né? O readaptado deixa de ter a possibilidade de realizar aquela função do magistério. Né? Então, aí pode. Artigo 13. Os cargos do magistério de Osasco que ficarem vagos, bem como os que forem criados, só poderão ser providos na forma prevista nesse capítulo, né, do Estatuto dos Funcionários, de acordo com a administração pública. Certo? Bom, vamos até o 13 hoje. Se você quiser continuar, você falar assim, nossa, Fábio, a letra está muito pequena, né? Eu tento fazer, mas o problema é, nós temos pouco tempo, né? Então, estou tentando aí ajudar, às vezes, porque tem gente que, né, uma explicação, enfim, compreende um pouco melhor, grava na mente, né? Então, se você quiser que eu continue, dá like aí, fala, continua, e amanhã, né, sai outro vídeo. Aí até o dia da prova a gente tenta fazer, até o dia antes da prova, né? A gente tenta fazer todo o estatuto para vocês, certo? Grande abraço, sucesso e até mais. Vai depender de você. Dá like aí, divulga para os amigos, né? E aí, conforme a demanda, a gente amanhã volta aqui nesse mesmo canal e segue aí com a leitura comentada do Estatuto. Um grande abraço, até a próxima.